responsabilidade fazer essa última preleção aqui neste congresso. Vocês estão participando de um encontro de alto nível, de gente mostrando algo muito útil sendo feito através de seus ministérios, que vocês ouviram nesses dias, nas mensagens, nas canções, nos testemunhos. É algo muito importante. Não foi falado nada aqui que seja apenas para preencher um espaço numa agenda ministerial, uma agenda de congresso. Não houve aqui nenhuma ministração de tudo que eu ouvi, dos fóruns que eu participei. Não houve aqui perda de tempo, não houve aqui uma tentativa de oferecer entretenimento para ninguém, mas vocês foram submetidos aqui, nós todos fomos expostos a mensagens e a conteúdo que tem muita relevância e que nos inspirou a pensar de verdade e profundamente sobre nossas vidas. Então, aos que aqui aproveitaram esses dias para pensar e refletir, vocês fizeram a melhor coisa que vocês podiam fazer. Eu viajo, tenho visto em muitos congressos muita coisa sendo feita somente para preencher espaço, e vocês não viveram isso aqui. Por isso que é uma honra e uma tremenda responsabilidade encerrar esse momento aqui com vocês. E eu estou tomado desse sentimento aqui enquanto falo com vocês agora. Meu nome é Alexandre, muito prazer, eu não tinha me apresentado antes, mas eu sei que você já tinha visto meu nome. Eu trabalho hoje como pastor, como um palestrante, um conferencista e um mentor de lideranças e pastores. Eu faço parte de um ministério chamado Oasis, que é um ministério de mentoria de pastores e também de treinamento ministerial para igrejas. Nós estamos fazendo isso a partir de São Paulo e viajando pelo país, fazendo palestras, treinamentos, participando de congressos como esse, pregando em igrejas, congressos, acampamentos, seminários. Isso é o que eu faço hoje. Eu estou no Ministério Pastoral formal há 16 anos. Já fui pastor de juventude, fui plantador de uma igreja, comecei uma igreja no interior de São Paulo e ultimamente me dedico a esse ministério itinerante que estou aqui realizando com vocês. E eu, nesses anos todos de ministério, tive sempre uma tendência a produzir conteúdo, a ministrar pregações. O meu chamado sempre foi para a área de desenvolvimento de mensagens, de pregação de conteúdo, de preparação de estudos. Eu sou um palestrante, é isso que eu fiz esses anos todos. Esse sempre foi o meu maior forte no meu ministério, a minha maior dedicação. Nesses anos todos eu fiz isso, produzi material e cuidei das pessoas através da palavra. Eu sou um daqueles pastores mestres, daqueles que pastoreiam usando a palavra. Há muitas formas de nós pastorearmos as pessoas. O ministério pastoral é muito diversificado. Você pode pastorear pessoas através do aconselhamento, através dos processos de terapia. Você pode pastorear pessoas através do engajamento à missão. É uma maneira de pastorear quando nós engajamos as pessoas a cumprir alguma missão, alguma vocação no reino de Deus. Você está ajudando as pessoas a encontrarem um espaço de trabalho e de utilidade no reino. Isso é uma forma de pastorear. E há também a forma de pastorear através das mensagens que nos levam a refletir, que nos tocam o coração e também ajudam-nos a renovar a mente. Há muitas maneiras de pastorear, há muitas maneiras de conduzir as pessoas. E isso é muito importante da gente sempre lembrar, porque às vezes o ministério pastoral se evidencia, se expressa muito mais através do púlpito, mas há muitas formas de se pastorear, há muitas formas de levar as pessoas a Jesus. Aliás, pastorear é a tarefa de levar pessoas a Jesus, de ajudar as pessoas a encontrarem Jesus e, encontrando Jesus, encontrarem a si mesmas e encontrarem uma vocação na existência. Pastorear é levar pessoas a Jesus a partir da palavra e a partir do Evangelho. É isso que nós estamos fazendo quando pastoreamos, para isso que Deus nos chamou, foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia em João capítulo 21, você encontra
um momento, um encontro de Jesus com Pedro, um dos apóstolos sobre quem mais se escreve nos Evangelhos e no Novo Testamento, um dos homens que, estando perto de Jesus, mais aproveitaram deste encontro com Jesus para viver experiências que foram tão marcantes, que ficaram registradas aqui para nós nos Evangelhos. E o Pedro passa por uma experiência com Jesus aqui em João 21, extraordinária, porque ele tinha participado de todo o ministério de Jesus, era aquele homem impetuoso, e quando Jesus Cristo foi preso e crucificado, um pouco antes de ser crucificado, talvez você se lembre, o Pedro é aquele que nega Jesus Cristo 3 vezes antes que um galo cante. É isso que as Escrituras nos contam. Mas ele viveu esse processo de negação de Jesus depois de ter confessado, ter afirmado a Jesus que ele nunca abandonaria Jesus e que ele impediria Jesus de morrer, inclusive. Ele é aquele homem tão impetuoso que ele fala, não, se alguém antes de tocar no Senhor tem que tocar em mim. De tanto que ele amava Jesus, profundamente amava Jesus, ele disse, não, para tocar o Senhor tem que tocar em mim. E ele só teve, inclusive, essa declaração, essa expressão pública de defesa de Jesus, porque um dia, quando Jesus o encontrou e o transformou, o renovou, ele viveu tamanho impacto e tamanha experiência com Jesus Cristo, uma experiência pessoal que não era de segunda mão, era dele, era tão forte que uma vez Jesus Cristo disse para ele e para os outros discípulos que eles estavam livres, vocês podem ir embora se vocês quiserem, vocês querem seguir essa multidão que está indo embora, podem ir também. E o Pedro fez uma das afirmações mais bonitas, mais profundas do Novo Testamento, em que ele diz assim, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida? Quem sou eu sem o Senhor? Para onde eu irei sem o Senhor? É esse homem que foi profundamente impactado por Jesus Cristo, teve uma experiência pessoal que ele não abria mão de Jesus por nada, ele não iria embora, porque o que ele tinha encontrado em Jesus era muito maior do que tudo aquilo que ele havia visto a vida inteira. Tamanho impacto que ele viveu de conversão, chamaríamos nós hoje em dia, tamanho impacto de restauração de vida, que se você oferecesse qualquer coisa para aquele Pedro, ele nunca deixaria. Talvez isso responda, por exemplo, a algumas das questões que nós, líderes, fazemos a respeito da juventude da nossa igreja, quando essa juventude começa a ter contato com tantas opções do mundo, tantas opções na universidade, entre os amigos, de cultura, e a gente começa a ter o seguinte medo: eu acho que esse pessoal tem o risco de deixar a igreja por causa das opções que eles encontram no mundo. Esse tipo de coisa não aconteceria com um homem como Pedro, porque ele é tão impactado por Jesus que você pode oferecer para ele qualquer opção, ele não abre mão. Para onde eu irei? Fazer o que na vida, se só o Senhor tem a vida? Talvez seja isso que nos ajude, inclusive, a repensar a nossa preocupação. Se nós estamos tão preocupados assim, que a juventude da nossa igreja se perca por causa do cinema e do teatro, é porque de fato nós não sabemos se eles viveram uma experiência com Jesus de verdade. Talvez até pelo nosso medo próprio, porque será que nós vivemos uma experiência com Jesus desse tamanho? Porque quem viveu com Jesus o que Pedro viveu, e quem experimentou um encontro com Jesus tão profundo, não há referência nesse mundo que seja capaz de nos fazer abandonar a Jesus para seguir alguma outra coisa. Era essa a importância que Pedro tinha no cenário, é isso que Pedro tinha vivido. Por isso que ele diz para Jesus que morrer que nada, se alguém tentar te matar, vai ter que me matar primeiro. De jeito algum, isso não vai acontecer. Tanto que quando os soldados chegam para prender Jesus, o Pedro tira uma espada e arranca a orelha de um soldado. Não é isso? Não vai morrer não, ninguém vai tocar em você. Essa era o engajamento, essa era a entrega que o Pedro tinha de vida àquele projeto que ele tinha encontrado na existência, que era o próprio Jesus de Nazaré. Mas a história nos conta que o Pedro, depois de ter vivido toda essa entrega, esta coragem, este compromisso com Jesus Cristo, acontece que Jesus de fato é preso, o Pedro não pode fazer nada para evitar, todos os discípulos se espalham, inclusive é o traidor, o que foi o responsável por entregar Jesus aos soldados, os outros se espalham, e Pedro, quando assemelhado a Jesus, por medo de morrer, ele então nega Jesus e se afasta envergonhado, entristecido, arrasado e destruído. Ali estava um homem
que tinha tido um encontro pessoal com Jesus absolutamente revolucionário, que se dedicou a Jesus completamente. Ali estava um homem que tinha prometido para Jesus que nunca ia abandoná-lo, que não ia deixar nem que ele morresse, que sempre ia fazer a sua obra, e de repente estava ali um homem que havia negado Jesus publicamente, num momento da sua maior fraqueza, do seu maior medo, da sua maior confusão, onde a sua fé havia se perdido. Ele estava com medo, confuso, não entendia mais nada, e ele então nega Jesus por 3 vezes. Aí a gente encontra esse evento aqui de João 21, que se você ficar lendo enquanto eu vou narrando, você pode tirar outros detalhes daquilo que eu estou falando aqui. Que nesse encontro Jesus Cristo foi ao encontro destes homens, João, Pedro, Tomé e mais alguns discípulos. E ele, antes de Jesus chegar, esses discípulos tinham ido pescar. Eles estavam pescando e não conseguiam pegar peixe, e de repente Jesus Cristo se aproxima deles, não é reconhecido por eles imediatamente, e diz para que eles lançassem redes para um outro lado. E quando eles lançaram redes para o outro lado, mais uma vez aconteceu aquele milagre da pesca maravilhosa. Antes eles não tinham conseguido pescar nada e agora tinham pescado tudo de novo. E nessa hora os discípulos começaram a perceber que eles estavam diante de Jesus. Era Jesus ali, embora eles não tivessem reconhecido fisicamente. Eles ainda ficaram ali meio ressabiados, comeram com Jesus, fizeram um peixe assado na praia, até que então Jesus Cristo chama Pedro um pouco de lado, fala com ele pessoalmente a partir do versículo 15, e ele começa a falar assim para Pedro: Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? O Pedro então responde para Jesus: o senhor sabe que eu te amo. Pela segunda vez Jesus Cristo pergunta para o Pedro: Pedro, você me ama? E o Pedro olha para Jesus e responde: o senhor sabe, eu te amo. Pela terceira vez Jesus Cristo diz para o Pedro: Pedro, você me ama? E o Pedro, já incomodado pela terceira vez com o que Jesus está perguntando, responde para Jesus: eu te amo, o senhor sabe disso. E aí então Jesus diz para ele: então apacenta ou cuida das minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas. Estava acontecendo aqui que Jesus Cristo, ao perguntar para o Pedro 3 vezes, ele está fazendo naturalmente, os narradores dos evangelhos querem que a gente faça esse link. É natural a gente fazer esse link, que Pedro negou Jesus antes do galo cantar quantas vezes? 3. Jesus Cristo se encontra com Pedro e pergunta para ele 3 vezes. E quando Jesus Cristo faz essa pergunta para o Pedro, Jesus Cristo pergunta para ele um tipo de amor, e o Pedro responde um outro tipo de amor. A palavra grega, havia palavras gregas diferentes para falar sobre o amor. A palavra que Jesus Cristo usa é a palavra ágape, o amor ágape, que é um amor sublime, divino, que os gregos usavam para falar de amores incondicionais, e que os discípulos usavam para falar sobre o amor de Deus, porque Jesus fazia isso. Jesus se apresentava e dizia: Deus ama vocês com amor ágape, que é um amor incondicional, um amor puro e divino. Mas existiam outros tipos de amores, o amor eros, por exemplo, que é de onde vem a nossa palavra erótica, que era o amor carnal, o amor do corpo, o amor da química, o amor do romance. E havia também o amor filéu, o amor do amigo, o amor da confraria, o amor da amizade, o amor dos iguais, o amor que vivia submetido a algumas condições. Eu tenho que gostar de você, do que você faz, do que você é, para te amar. E é um amor humano, um amor suscetível a todas as limitações humanas. É um amor humano. E aí, se você reler comigo aqui, ou ouvir de novo essa narrativa, esse diálogo entre os dois, você vai entender um pouco melhor. Porque Jesus Cristo vira para Pedro e pergunta assim: Pedro, você me ama? Você me ágape? Você me ama com amor divino, Pedro, incondicional? E o Pedro responde para Jesus: Jesus, o senhor sabe que eu te filéu. O senhor sabe que eu te amo do jeito que eu posso amar. Jesus pergunta de novo:
Pedro, você me ágape? E o Pedro responde para Jesus: Jesus, eu te filéu. Eu te amo com amor humano. Aí na terceira vez Jesus fala: Pedro, você me filéu. E aí o Pedro responde para Jesus, já irritado: Jesus, eu te filéu, é só isso mesmo. E aí Jesus fala: então agora você está pronto para cuidar das minhas ovelhas. Por que é que você está pronto para cuidar das minhas ovelhas? Porque você já sabe quem você é, você sabe qual é o limite do seu amor, você sabe que você não se banca, você sabe que você não é sozinho, você sabe que o compromisso que você tem comigo não é baseado na sua coragem, nem na sua força, você sabe que o que você tem que realizar para mim não é baseado nem no seu amor, porque tudo isso que você diz que tem, antes você achava que era muito maior. Você achava que você me amava com amor divino, mas você não pode fazer isso. Você achava que você podia cumprir todas as promessas da sua adolescência e infância, adolescência e início de juventude, de que você seria aquela pessoa que jamais viveria as tragédias, os abandonos, as rejeições em relação a mim. Você achava que você poderia bancar todos os seus compromissos e todas as suas promessas. Você não pode. O processo que Jesus Cristo está realizando aqui na vida do Pedro é um processo de cura do Pedro, de perdão, de graça, de misericórdia e, sobretudo, de uma profunda consciência de si mesmo. Uma profunda consciência de si mesmo. Sabe quando é que você está preparado para pastorear? Sabe quando é que você está preparado para cuidar de pessoas? Cuidar de gente? Aliás, você que está sentado aqui, homem, mulher, jovem, pode ser que você nem tenha nenhum dia o título de pastor de uma igreja. Pode ser que você não atravesse um processo de concílio, pode ser que você nunca faça parte de um ambiente denominacional que permita você, mulher, se tornar pastora. Pode ser, não sei, mas isso é tudo problema das organizações, das instituições e das formalidades. Eu queria dizer para você aqui hoje é que pastorear é cuidar de pessoas, independente do cargo, do título que se tem. Você cuida de gente, Deus chamou você para cuidar de pessoas, então não importa se você tem título ou não, você é um pastor. Se alguém não quiser reconhecê-lo assim porque você não tem título, o problema é dele. Porque Deus não reconhece títulos e patentes, Deus reconhece funções. Você, minha irmã, que cuida de gente, você é uma pastora. E eu não quero nem saber o que a convenção e a denominação decidem sobre esse assunto, isso é problema deles. Aquele que cuida de gente é pastor e é pastor. Você entendeu isso? É sobre isso que eu vim falar. Então, se você está aqui neste congresso, você veio para cá, é porque você respondeu a um convite para se preparar melhor, para fazer alguma coisa na sua igreja, a partir da sua igreja, da sua realidade, e o que me parece é que você entendeu que você está aqui para se preparar melhor, para cuidar de gente. Portanto, você é uma dessas pessoas como Pedro, a quem Jesus está chamando para cuidar das pessoas. E sabe quando é que a gente está pronto para cuidar das pessoas? É quando a gente encontra em Jesus, descobre em Jesus, ouve uma voz que é de Jesus, que diz para a gente, em algum momento da vida, é o seguinte: eu quero que você cuide de pessoas. Eu quero que você cuide de gente. Não é uma palavra de uma liderança instituída que chegue para você e diga: eu acho que você tem que estudar teologia para ser pastor. Essas palavras são muito fracas. Essas palavras servem como confirmação. De repente, algumas pessoas da igreja olharam para você e disseram: eu acho que você sim é um líder. Eu acredito nisso, a igreja reconhece você. Ótimo, é muito importante que a igreja me reconheça. Mas eu tenho que ter ouvido uma voz mais profunda dentro de mim mesmo, em algum momento da vida,
para que eu tenha convicção para o que eu fui chamado. Sabe por quê? Porque tudo ao meu redor vai conspirar contra a vocação que Deus me deu em algum momento da minha existência. Em algum momento da minha vida eu vou ser perseguido, em algum momento da minha vida eu vou viver fragilidades, especialmente em muitos momentos da minha vida, eu mesmo serei a razão das minhas fragilidades. Eu vou me boicotar, eu vou ser o problema de mim mesmo. Quem é que foi que te chamou? Que voz que você ouviu? Se foi a voz da carreira ministerial, que infelizmente é algo que aconteceu nos últimos 10 anos, 15, 20 anos na igreja brasileira, onde o ministério pastoral deixou de ser uma vocação e se tornou uma carreira. As pessoas estão pensando em ser pastor, porque pastor, se você tiver um grande ministério, uma grande igreja, você vai ficar bem de dinheiro, inclusive, você vai ganhar bem. Tem muita gente que foi para o ministério pastoral nesses últimos 20 anos por plano de carreira. Se foi isso que aconteceu com você, foi isso que passou pela sua cabeça, se você está esperando se tornar um pastor de grande visibilidade, eu queria lhe dizer que isso é muito pouco, porque quem não tem a convicção mais profunda de quem foi que chamou, de que ouviu a voz de Jesus, não aguenta e não suporta todas as dificuldades que o ministério vem a oferecer. Não suporta. Quem foi que chamou? Qual foi a voz que você ouviu? Eu acredito que as pessoas que foram realmente chamadas por Jesus para cuidar de gente, elas suportam e elas conseguem superar todas as dificuldades circunstanciais para continuar fazendo o que elas têm que fazer. Elas não abandonam por situações financeiras adversas, elas não abandonam por não serem reconhecidas e notórias e ganharem aplausos, elas continuam fazendo aquilo que elas devem fazer. E quando elas se perdem pelo caminho, elas se lembram do que de que vós as convidou e de que processo de vida as chamou. É interessante que o Pedro aqui, ele está vivendo uma reedição do chamado dele. Há um tempo atrás, no início do ministério de Jesus, um dia o Pedro estava pescando com seus amigos em algum lugar e eles não estavam pescando nada, e Jesus Cristo se encontra com eles, faz um sermão e depois ele vira para o Pedro e fala: pegue seus amigos, volte para o mar e pesque de novo numa outra direção, naquela em que eu estou apontando. O Pedro titubeou, disse: não, eu já fiz isso a noite inteira, não consegui. O Pedro falou: vai lá. Jesus falou: vai. Insistiu e o Pedro disse: tá bom, já que é o Senhor que está mandando, eu vou. O Pedro foi com seus amigos, jogou a rede, pescou e pescou e pescou, e quando ele voltou, enquanto os seus amigos estavam ainda trazendo peixe para dentro do barco, o Pedro desceu correndo, foi meio a nado, chegou à margem, encontrou Jesus, se ajoelhou na frente dele e fez uma declaração extraordinária, e falou para ele assim: se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Naquela hora o Pedro pensou o seguinte: se este homem sabe onde tem peixe, imagina que ele sabe onde está, o meu coração está. Se esse homem sabe onde tem peixe quando eu não encontrei, imagina como ele me vê. Ele sabe tudo, ele vê todas as coisas. Se afasta de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus Cristo virou para ele e disse o quê? A partir de hoje, você será pescador de homens. Não temas, não tenha medo. Eu sei quem você é, agora você sabe que eu sei quem você é, e mesmo assim eu quero que você seja um pescador, um cuidador, um apacentador de gente. Eu vim chamar você para ser o que eu quero que você seja, não porque você é bom, perfeito e agradável. Eu sei porque eu te chamei, eu conheço você. Como se Jesus agora vivesse uma reedição com Pedro. Ele está de novo numa pescaria, o Pedro está de novo pescando sem encontrar nada, de novo Jesus manda ele jogar as redes, ele joga,
Se você prestar atenção no detalhe do João 21, mais uma vez ele sai do barco correndo, pulando na água, sai nadando, vai em direção à margem e chega diante de Jesus. E mais uma vez Jesus Cristo o expõe a ele mesmo e fala: você sabe que você não me ama tanto quanto você achava que podia me amar, não é? Você sabe que você é pecador? Lembre por que eu te chamei. Você lembra, Pedro, por que eu te chamei para ser pescador de homens? Eu te chamei para ser pescador porque eu sabia que você era pecador. Eu te chamei assim, nessa condição, eu te chamei desse jeito, você se lembra? Volte a apacentar as minhas ovelhas. Não é extraordinário que o Pedro, logo depois da crucificação de Jesus, e mesmo vivendo aquele ambiente de ressurreição sem entender as coisas, ele tenha voltado a ser pescador? Tamanha foi a frustração dele de não ter bancado o compromisso que ele tinha assumido com Deus, que ele voltou a ser o que ele era antes. Ele tentou voltar a ser o que era antes. E Jesus vem ao seu encontro e mais uma vez o resgata e diz: eu sei que você é um pecador, eu sei que você tem um amor limitado e humano. Eu te chamei um dia assim, eu não mandei você parar de ser isso, e agora eu vim dizer para você que eu quero que você continue apacentando as minhas ovelhas. Porque quando eu te chamei, eu já sabia que você era um pecador. Quando eu te chamei, eu já sabia que o seu amor era limitado. Só faltava você saber disso. Só faltava você entender isso. Assim é que você e eu só estamos preparados para ministrar na vida de outras pessoas quando nós conhecemos profundamente os nossos pecados, as nossas limitações, e quando nós somos capazes de olhar para nós mesmos assumindo os nossos pecados e as nossas limitações, e quando nós aceitamos a graça extraordinária e esmagadora de Deus que diz: eu aceito o pouco do amor que você tem para oferecer para mim, porque é só isso que você tem para oferecer para mim. Você só está pronto para cuidar das pessoas quando você entende quem você é, o limite do seu amor, o limite das suas fraquezas, o limite da sua humanidade, e mesmo assim você continua insistentemente ouvindo a voz de Jesus. Algumas pessoas que não ouviram a voz de Jesus, mas ouviram qualquer ruído e acharam que deviam se entregar para cuidar de gente, nas primeiras dificuldades abandonam, nas primeiras críticas abandonam, nas primeiras circunstâncias adversas abandonam. Aqueles que não ouviram a voz de Jesus chamando para pastorear e cuidar de gente, quando começam a perceber os seus próprios pecados ou quando vivem situações na vida que são fragilizadoras do próprio nome, da fama e do que aparentam ser, essas pessoas abandonam tudo, se esquecem de tudo e não conseguem encontrar forças para continuar. Mas aqueles que ouviram a voz de Jesus chamando-os para cuidar de gente, eles superam, eles conseguem se levantar, especialmente depois de terem vivido experiências que mostram quão frágeis eles são. Quão frágeis eles são. Quando é que você está pronto para cuidar das pessoas? Quando você já encontrou e já percebeu o cuidado de Deus na sua vida, naquilo que você mais precisa. Porque senão nós seremos apenas reprodutores e repetidores de ideais de comportamento e não seremos canais e veículos de experiência de graça e ressurreição.
Eu sou pastor há 16 anos. Eu ouvia uma voz que me chamava para cuidar de gente quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Não levei tão a sério, graças a Deus, porque eu fui jogar bola, brincar de videogame. Aí eu me tornei pastor mirim. Vivi minha adolescência como qualquer pessoa, tentando ser um adolescente chamado normal, não evangélico bobo, porque eu tinha dificuldade demais com os limites e os cabrestos da igreja evangélica. Você imagina isso há quase 30 anos atrás. Então eu gostava de ouvir as músicas que os meus amigos gostavam, gostava de brincar as coisas que eles brincavam, gostava de fazer os programas que eles faziam na escola, tentava ser um cara normal e vivia uma profunda crise de identidade. Sabe qual era a minha crise de identidade? Não era que eu estava enganando o pessoal da igreja, porque eu ia para a igreja, ouvia as lições da escola bíblica, minha avó me levava à igreja mesmo quando eu não queria, graças a Deus, muitas vezes. E eu ouvia histórias, eu participava de programações da igreja e tudo. Mas eu vivia uma crise de identidade, não é porque eu estava enganando os irmãos da igreja, porque eu também gostava de fazer coisas que as pessoas naquele tempo chamavam de coisas do mundão, e era só jogar bola e contar piada. Mas porque enquanto eu estava com aquelas pessoas chamadas do mundão, tentando viver com eles, eu ouvi uma voz dizendo assim para mim: você sabe que você é pastor, né? E era como se eu estivesse enganando eles, porque eles achavam que eu ia ser só um moleque normal. E acabou minha mensagem, acabou meu tempo. Essa é a melhor maneira de acabar com o sermão do pastor, quando está falando com a bateria e tudo a pouco. Ó, desconta do meu tempo, isso aqui. Eu achava que eu tinha que ser esse menino normal e lá no meu coração eu ouvi uma voz que dizia: você sabe que você não é assim, né? Você sabe que você é um pastor, né? Você sabe que eu te chamei para cuidar de pessoas, né? E aí eu acho que eu sou a primeira pessoa da história que, quando vive uma crise entre as coisas da igreja e as coisas do mundo, descobre que está enganando o mundo e não a igreja. Eu me via como uma farsa, não a igreja, mas uma farsa entre aqueles meus amigos do mundo que gostavam da vida maluca e que eu não era aquilo. E aquela voz me dizia constantemente: você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso. Eu, quando tinha 16 para 17 anos de idade, participei de um congresso e depois de viver um bom tempo meio ausente das coisas da igreja, como se fosse desviado, eu me entreguei a Jesus de novo naquele momento e disse: eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. A partir de hoje eu serei um pastor e vou viver como pastor. Eu vou aceitar isso. Com 16 anos de idade eu disse: agora eu vou viver como pastor. Abandonei qualquer outro projeto. Minha mãe, meus familiares diziam: vai fazer uma outra faculdade, vai estudar outra coisa. Eu disse: não, eu vou fazer teologia, eu nasci para ser pastor. Fui contra todos os conselhos da época. Na minha época, quando a gente pensava em ser pastor, a gente só pensava em estudar teologia. Hoje não, se você quiser ser pastor, é bom que você estude tantas outras coisas mais. Naquele tempo era isso, era assim que existia, pensava-se o mundo, e eu fiz isso. Eu, com 16 anos de idade, eu vesti a ideia de ser pastor, vesti o projeto de ser pastor, eu mudei a minha roupa, eu mudei meu jeito de ser logo depois, mas muito rapidamente. Eu envelheci. Se você pegar fotos minhas quando eu tinha 20 anos de idade, você vai achar que hoje eu sou mais novo do que quando eu tinha 20 anos de idade. Eu me vestia como um pastor.
Eu falava como pastor, eu queria andar perto das pessoas com 50, 60 anos de idade, falar com elas, imitá-las o jeito, falar do jeito delas, porque eu era pastor, eu tinha que ser pastor. Fui para o seminário, estudei muito, me formei cedo, tornei-me pastor auxiliar numa das maiores igrejas batistas do Brasil. Fui seguidor de um homem que muita gente admira. Com 22, 23 anos de idade, eu estava pregando no mesmo púlpito que ele. Eu era visto como um sucessor natural de uma grande dinastia ministerial. Colocavam-se projeções sobre mim. Eu era pastor. Estava lá, diante de Jesus, com o melhor do meu coração, mas muito equivocado a respeito de formas, conteúdos e compromissos e seriedades que eu não tinha e não devia ter. Eu era um menino, mas eu me exigia e aceitava o olhar exigente dos outros que diziam para mim: você é um pastor, com todo o peso desnecessário que isso vem a trazer. Era um menino, muito novo, vivendo conflitos familiares, vindo de uma família desregulada, vindo de uma família que tinha experimentado rupturas, perdas graves, conflitos, separações, rejeições. Mas agora eu era um pastor, eu não tinha nem tempo para tratar essas coisas em mim, porque agora eu tinha que tratar dos outros. Eu era pastor, eu não tive tempo e não tinha tempo para tratar os meus dilemas de adolescência, os meus dilemas de juventude, os meus dilemas familiares. Não tinha nenhum padrão, não tinha nenhuma forma, não tinha nada, eu não tinha vivido num ambiente saudável, mas agora eu era pastor, eu era aquele que tinha que bancar para todo mundo dentro da igreja padrão, comportamento, vida. Eu tinha que oferecer para as pessoas, e não importava se eu tinha só 22, 23 anos de idade, o que importava é que eu estava numa igreja muito grande e eu tinha que dar conta de cuidar de gente que tinha idade para ser o meu avô, porque eu era pastor. Me casei, novo, mas até aí tudo bem, não tem problema casar novo. Despreparado, mas aí nem todo mundo está tão preparado assim na vida. Mas quando eu precisava tratar as questões importantes da minha vida, da minha família e da minha história, eu era só um menino que não havia sido exposto a cuidados, porque não havia permitido que isso acontecesse, porque eu tinha sobre mim a obrigação de ser pastor. Não podia cuidar de mim, não podia expor a minha vida, eu tinha que cuidar dos outros, eu tinha uma igreja para cuidar, eu tinha um ministério para tocar, eu tinha uma vida para fazer. Eu estava envelhecido, assumindo uma responsabilidade que eu não devia ter, um peso que não era meu, acreditando que a minha precocidade era a maior razão do meu ministério. Eu olhava para mim mesmo em algum momento da minha vida, me via no espelho e dizia: eu acho que isso é bom mesmo. E me veja bem, depois de toda a história que você viveu na sua infância, juventude e adolescência, você tão cedo assume responsabilidades na vida? Olhe para você, casado, pai, pastor de uma grande igreja, ouvido, notado. Eu acho que está tudo muito bem, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sou um homem que consegui viver o ministério e mostrar que a minha dedicação e meu compromisso são acima da média de muita gente que nós estamos vendo por aí. Obrigado. Essa era a minha oração. Eu estava pronto para falar para Jesus assim: eu nunca te negarei, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, e mesmo que todos te deixem, eu estarei firme com o Senhor, serei pastor e sou pastor. Até que Jesus Cristo olhou para mim e disse: você não pode bancar isso, você não pode bancar nada. Eu me lembro que eu peguei meu filho no colo pela primeira vez e eu fiz a seguinte oração: peguei no meu colo,
E eu disse para Deus assim: eu nunca vou deixar esse menino aqui sofrer as coisas que eu sofri. Foi isso que eu fiz. Assim como eu bancava o meu ministério nessa perspectiva, eu dizia: eu vou ajudar as pessoas para que elas não sofram as coisas que eu sofri. Vou pastorear todo mundo que eu puder pastorear para que não viva as coisas que eu vivi. O tempo passou, o pastor envelhecido foi adoecendo, mas ainda era um pastor. E ainda dizia que não ia acontecer nada na sua vida. Depois de aproximadamente 10 anos de ministério, um pouco mais de casado, pai, pastor, ministro, a minha vida entrou em colapso. Eu vivi a maior perda que eu tentei evitar a vida inteira. A minha família ruiu. Aquele menino que eu tinha pegado no colo e tinha dito: eu não vou deixar ele sofrer. Ele sofreu. E pior, eu tinha causado, ainda que indiretamente, o próprio sofrimento dele. Eu perdi as minhas autocredenciais pastorais. Perdi tudo. Me vi sem força, sem ânimo, doente. Entrei em depressão profunda. Tive que ser tratado de modo medicamentoso. Quis desistir de tudo. Não queria mais viver nada na vida. Mas um dia, e durante todo esse período, de alguma maneira, eu ouvi uma voz aqui dentro dizendo assim: agora você sabe que você não pode bancar nada, né? Agora você sabe que você é uma pessoa falha e pecadora como todo mundo, sabe? Você sabe que inclusive o amor que você tem por mim não é tão grande assim. Você sabe que você é só um homem. Você sabe que você é impotente. Você sabe que você não pode evitar que as pessoas sofram. Nem seu filho, nem ninguém. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Quando a gente ouve a voz de Jesus chamando-nos para cuidar das suas ovelhas, e quando Jesus Cristo nos atrai para Ele e mostra que o nosso amor é muito limitado e muito pequeno, que nós somos muito falhos mesmo, é então que nós estamos de fato prontos para cuidar das ovelhas de Jesus. Amém? O que eu quero dizer para você aqui, para a gente terminar orando, é: se você está na fase de bancar a si mesmo e oferecer para Deus as credenciais de por que é que você pode realizar o ministério, olha o Senhor agora. Peça para Ele te ensinar isso antes que o sofrimento para que isso aconteça tenha que ser tão forte. Não é você quem faz nada, não é você quem banca nada, não é você quem pode nada. Se você está aqui e fica se perguntando o tempo inteiro: por que é que eu estou aqui? Como é que eu posso ser pastor tendo a história que eu tenho? Como é que eu posso ser pastora vivendo na vida que eu vivi? Como é que eu posso ensinar para as pessoas tendo vivido as histórias que eu vivi, a família de onde eu vim, os processos que eu tive? Como é que eu posso fazer alguma coisa tendo a história que eu tenho, os pecados que eu tenho, as tristezas que eu tenho? Você só pode mesmo se você um dia ouviu Jesus falar para você:
cuide das minhas ovelhas. Porque se Ele falou, não há ninguém nesse mundo que tenha permissão para dizer para você o contrário. E é justamente naquilo que você tem mais dificuldade, é onde Jesus vai querer usar mais você para cuidar dos outros. Porque no fundo, todas as pessoas, os jovens da sua igreja, todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, elas não precisam de discurso teórico de como viver a vida. Elas precisam encontrar em você alguém que diz: eu sei o que você está passando. Eu sei como é difícil passar por isso. Eu sei. Eu sei. Se você carrega desafios na área da sexualidade, é justamente você quem tem que pregar sobre isso. Não é alguém que deu testemunho que diga: eu nunca tive nenhuma tentação, nem me masturbei, nem sei o que é isso. A gente não precisa dessas pessoas. Primeiro, porque elas não existem. Segundo, porque se existissem, o que é que elas vão ensinar para mim? Eu quero saber do seu conflito familiar. É difícil viver na sua história, na sua pele, é por isso que você pode me oferecer alguma coisa. Eu quero saber das brigas, de como é criar filhos na sua história. Nós, pastores e pastoras, somos desafiados a ter a família exemplar. A família exemplar não é aquela em que tudo dá certo. A família exemplar é aquela que sabe pedir socorro para quem se pede socorro na hora em que tudo dá errado. Porque tudo pode dar errado em algum momento. A família perfeita não é aquela em que não há erro. A família perfeita, a família boa, a família exemplo é aquela que sabe procurar ajuda quando erra, aquela que encontra no Senhor perdão e restauração. Eu me interesso muito mais hoje em ouvir pastores que saibam me dizer como é que trataram em perdão e graça as dificuldades que tiveram na sua própria história, no seu próprio casamento. E não me interessam aqueles que sabem escrever as 21 leis irrefutáveis do casamento perfeito, porque isso não existe. O que existe é gente que encontrou a graça, o perdão e a misericórdia. Pedro, sabe por que você pode apacentar as ovelhas? Porque você encontrou o caminho da graça, da misericórdia e da restauração. Da graça, da misericórdia e da restauração. A sua vida está muito aquém dos padrões que as instituições põem para você sobre como é a vida do pastor. É por isso que você pode e deve continuar apacentando as ovelhas de Jesus. Amém? Eu vou te desafiar agora, nós vamos orar agora, fazendo essa oração, e você vai dizer para Jesus, o mais profundo da sua alma, a verdade de você mesmo, e alguma coisa que você tem que dizer que pareça como o seguinte: o Senhor sabe, Jesus, que eu não te amo tanto, o Senhor sabe que eu não estou disposto a viver tantas coisas assim, o Senhor sabe que eu falho, o Senhor sabe quem eu sou. É isso que eu posso te dar. E eu espero que o Pai diga para você no seu coração: cuide das minhas ovelhas, porque eu conheço você. Vamos orar? Agradeço ao Senhor. Um dia Jesus falou seu nome quando você era criança, adolescente, e você tinha esquecido de ouvir essa voz. E Ele está falando com você essa manhã de novo. Sim, eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Talvez você esteja sendo muito oprimido pela sua igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes, pela sua denominação, pelos seus pais, para ser o que você não é, para ser mais sério do que você precisa ser na sua idade.
para assumir pesos que não são seus, para se importar com coisas que não têm importância. Joga tudo isso agora em nome de Jesus, joga no lixo e diz: não vou. O senhor sabe que eu vim para esse congresso porque eu quero sim pastorear pessoas, mas eu também vim para arrumar uma namorada, um namorado, e as pessoas ficam me cobrando como se isso fosse pecado. Eu preciso de alguém. Eu vim aqui conhecer alguém. Se você veio e fala para Jesus essa oração mais bonita que você pode fazer: eu sei que você veio aqui para arrumar uma namorada, Deus sabe, eu sei, a liderança sabe, isso não é pecado, isso é bom. Talvez você ouça os nossos testemunhos aqui como pastores, líderes, esses irmãos que estão realizando coisas tão bacanas na arte, no enfrentamento de crises e de ministérios na favela. Aí você olha para esses irmãos e fala: meu Deus, eu nunca vou ter a coragem que o irmão Mário Sérgio tem de fazer o que ele faz. Eu devo ser um lixo mesmo, porque eu não vou conseguir fazer o que esses pastores fazem. Ora diferente, diz para Deus: eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, só me quer assim mesmo. E a voz do Senhor vai ser: apacenta as minhas ovelhas. Você não precisa ser o que você não é. Quais são suas lutas? Você tem lutas na área sexual? Você tem compulsões? Você é viciado em pornografia? Essa é uma linguagem muito forte na sua vida? Você não consegue estabelecer relacionamentos amorosos saudáveis? Você só vive relacionamentos tóxicos? Você se entrega para homens sem prestar atenção em você mesma? Você tenta consumir as pessoas nos seus relacionamentos? Então eu quero te fazer uma proposta: não prometa para Deus que vai ser diferente amanhã. Diz para Ele: o Senhor sabe que eu sou assim, o Senhor sabe que eu sou tão fraco, o Senhor sabe como eu estou carente, o Senhor sabe como eu estou mal. Eu não sou o que os meus líderes pensam que eu sou, eu não sou o que os meus adolescentes e jovens pensam que eu sou. Mas eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu amo a sua palavra. Eu amo o seu ministério. Eu amo o Senhor, eu nem sei porquê, mas eu amo o Senhor. Sendo tão falho como eu sou, eu amo o Senhor. Desse jeito, eu amo o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor renova chamados. Obrigado porque o Senhor fala de novo em nosso nome. Obrigado porque o Senhor nos aceita e nos acolhe. Obrigado porque o Senhor nos pastoreia primeiro, para depois a gente te pastorear. Obrigado por cada mensagem deste congresso, por cada pastoreio que o Senhor ofereceu a cada um aqui nesses dias. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. Em nome de Jesus Cristo que nos oramos, Pai. Amém. Amém. Deus os abençoe.